Olá, o objetivo nesta fase é falar de um tema que costuma trazer algumas dificuldades aos alunos. No âmbito da Química 10º ano, vamos falar do domínio 2, o subdomínio gases e dispersões. Portanto, vamos trabalhar um bocadinho a parte dos cálculos. Vamos começar por abordar a lei de Avogadro e o volumolar. Depois vamos passar para a densidade ou massa volúmica, concentração mássica e concentração molar, fração volúmica, fração mássica. Vamos ver as percentagens e as partes por milhão e no fim vamos dar um toquezinho na parte das diluições. Quando explicitamos a lei de Avogadro, é preciso traduzir o volume molar. Não são difíceis os problemas com esta parte, mas exigem alguma destreza. Vamos passar a vista às fórmulas e às expressões e algumas características importantes de destacar. O primeiro aspecto aqui a perceber é o significado de volume molar. Volume molar é o volume ocupado por 1 mol de gás em determinadas condições de pressão e temperatura. Portanto, basicamente, o volume molar é o volume que 1 mol daquela substância no estado gasoso ocupa. Como é que eu uso a expressão? O volume molar, que deve vir em decímetros cúbicos por mol, calcula-se dividindo o volume do nosso gás pela sua quantidade. O volume é habitual expressar-se em decímetros cúbicos e a quantidade em mol. É preciso ter aqui alguma cautela, porque basicamente aquilo que é importante é perceber que para a mesma pressão e temperatura, o volume molar é uma constante. E mediante essas condições de pressão e temperatura, podemos ter já valores estabelecidos, nomeadamente se num problema temos a sigla PTN, ou em português CNPT, ou ainda é referido em algum momento que as condições são as normais para a pressão e para a temperatura. Vou pôr aqui pressão como P e T como temperatura, ou ainda tem indicadas quais são essas condições. A pressão é uma atmosfera, e quem diz uma atmosfera diz 101,325 kPa no SI, e cumulativo, a temperatura é 0 graus Celsius. Nestas condições, portanto, se temos uma destas informações num enunciado, a primeira coisa que devemos escrever logo para não esquecer é que o volume molar é uma constante e essa constante está identificada no formulário de exame e em qualquer tabela de constantes como 22,4 decímetros cúbicos por mol. Cuidado que se usarem aqui a barra, tem que tirar aqui o sinal menos. Portanto, ou põem o menos 1 no expoente ou põem a barra. Não podem colocar as duas coisas. Obviamente que se eu tiver condições diferentes destas que estão aqui destacadas, o volume molar mantém-se uma constante, mas vai ter um valor diferente e eu posso não saber quanto é que é. Podem dar uma oportunidade de o determinar. Vamos já ver que possibilidades é que existem para essa determinação. As estratégias que nos permitem então determinar o volume molar passam por uma determinação em que aplicamos diretamente a expressão, o volume sobre a quantidade diz respeito a uma constante, essa constante é o volume molar, e não há aqui muito a identificar, mas podemos usar simplesmente a lei de Avogadro, que diz que volumes iguais de gases diferentes contêm o mesmo número de moléculas se esses volumes forem medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura. Em vez de trabalharmos o mesmo número de moléculas, podemos falar na mesma quantidade de matéria, porque a lógica é a mesma. O que temos que manter é as condições de pressão e temperatura para os gases que estamos a identificar. Isso significa também que se o volume molar é uma constante, uma vez que o volume molar se calcula dividindo o volume pela quantidade, se eu tiver uma situação de um componente A e outra situação medida nas mesmas condições de pressão e temperatura para uma substância B, eu posso estabelecer uma relação de igualdade, porque o volume molar é constante. Então, V de A sobre N de A é igual a V de B sobre N de B.
Aqui assim à direita usei 1 e 2, mas a lógica é exatamente a mesma. Esta relação também pode ser descrita graficamente. Se eu tiver um gráfico do volume em função da quantidade, eu posso tentar perceber aqui o significado físico do meu declive. E para determinar o significado físico do meu declive, uso a matemática. Quando vou determinar quanto é que é um declive, vou usar as coordenadas do y, dividir pelas coordenadas do x. Aqui vou só colocar y sobre x, porque posso considerar aqui um conjunto de coordenadas 0, 0, porque o gráfico passa na origem do referencial. Se eu pensar então que o declive é y sobre x, no y eu tenho identificação do volume, no x tenho identificação da quantidade. V sobre n diz respeito ao volume molar. Então o declive deste gráfico não é mais nem menos do que o volume molar. Se eu tiver um gráfico e precisar do volume molar e não me for dado nenhuma informação sobre as condições, eu posso determinar o volume molar através desta ideia. Não é a única situação, mas é uma situação que dá imenso jeito para tornar mais rápido depois o cálculo. A expressão mais usual para trabalhar é dividir a massa pelo volume. Temos que ter aqui só algumas cautelas, que eu já vou passar a explicar. Quando nós trabalhamos uma densidade, convém saber em relação a quem é que nós estamos a referir-nos dessa densidade. Porque eu posso ter a densidade de uma substância, posso ter a densidade de uma mistura, de uma solução ou de outra coisa qualquer. Neste caso que nós vamos trabalhar agora, vamos pensar apenas numa substância. Eu vou colocar aqui, para uma substância gasosa, ela tem que estar no estado gasoso. Nós podemos usar aquela expressão, esta que está aqui em cima, e transformá-la numa que às vezes fica mais simples. Se eu trabalhar a massa molar é a massa a dividir pela quantidade. E se eu resolver isto em ordem à massa, vou passar a quantidade ali para junto da massa molar e vou multiplicar essa quantidade pela massa molar. Então, se eu pegar na minha expressão em cima, m sobre v, eu posso substituir a massa pela quantidade vezes a massa molar. Da mesma forma, posso trabalhar o volume molar que acabamos de ver, V sobre N, e resolvê-lo em ordem ao volume. Vou passar esta quantidade a multiplicar ali para junto do volume molar. E venho aqui e vou fazer exatamente a mesma coisa, substituir o V por N vezes o volume molar. E nestas condições eu posso simplificar a quantidade. E se a simplificar, eu vou ficar com uma nova expressão para a densidade ou massa volúmica. Tenho que ter o cuidado que esta expressão só se utiliza em substâncias, não podemos estar a falar de misturas, e essas substâncias têm que estar no estado gasoso. Aliás, sempre que trabalhamos a massa molar, só existe o conceito de massa molar de uma substância, não há conceito para uma mistura. E o volume molar determina que quando nós utilizarmos temos que ter uma substância gasosa. Portanto, estas duas vão limitar o seu uso. Portanto, só se utilizem substâncias, nada de misturas, desde que elas estejam no estado gasoso. A expressão anterior é para substâncias ou para misturas. Vou colocar aqui, usa-se em substâncias, assim como em misturas. Portanto, muita cautela aqui com esta ideia. Obviamente, isto implica que se eu tiver o ρ de uma substância, aquela massa que eu vou colocar no numerador é sobre essa substância. O volume que eu ponho no denominador também é sobre essa substância. Agora, se eu tiver o ρ de uma mistura, só corrigir aqui o meu ρ, que ficou um bocadinho estranho. Se eu tiver o ρ da mistura, tanto a massa como o volume vão dizer respeito a essa mistura. Esta é uma ideia importante e convém perceber como é que se distingue. Agora, não se esqueçam que o ρ
quer seja de uma mistura, quer seja de uma substância, para as mesmas condições de pressão e temperatura, tem um valor fixo, constante. O que é que isso implica? Implica que se eu quiser traçar um gráfico, dar aqui um bocadinho mais de espaço, se eu quiser traçar um gráfico em que vou utilizar a densidade ou massa volúmica no eixo dos y e no eixo do x vou usar a quantidade, este gráfico tem que ser traduzido por uma reta horizontal. Porquê? O ρ não depende da quantidade, depende da substância que eu tiver a considerar. Agora, há outros gráficos que importa salientar. E dentro dos outros gráficos que nos podem aparecer, nós podemos trabalhar aqui um gráfico, deixem-me só pôr aqui as expressões na lateral, ou ρ igual a massa molar sobre volume molar. Se eu quiser fazer um gráfico da densidade em função da massa molar, eu vou obter aqui um gráfico e a interpretação do declive é feita da mesma forma que estávamos a ver há pouco, y sobre x, no eixo dos y tem o ρ, no eixo do x tem a massa molar. Tenho que pegar basicamente aqui na minha expressão e trabalhá-la para poder ver esta relação. Se eu passar a massa molar para o lado esquerdo, ela vai passar para o lado esquerdo a dividir pelo ρ. E o que eu fico do lado direito é o inverso do volume molar. É exatamente esse o significado físico do declive deste gráfico. É o inverso do volume molar. Mas há outros gráficos. Se em vez de eu fazer isto desta forma, colocar, por exemplo, ao contrário, a massa molar sobre o ρ, quando eu venho aqui estudar o declive, portanto, a mesma lógica, o que é que eu tenho nos y? Massa molar. O que é que eu tenho no x? Tenho ρ. Eu agora já tenho que encontrar aqui outra coisa para estudar. O que é que representa esta relação? Volto a trabalhar a ideia que eu tenho aqui. Se eu quiser passar o ρ para o denominador, reparem, ρ igual a massa molar sobre volume molar. Se eu trocar estes dois, vou ficar com volume molar igual à massa molar sobre o ρ, que é o que eu tenho aqui no meu declive. Então, o meu declive representa o volume molar. Portanto, há imensas variações destes gráficos, convém estarem atentos e perceber sempre o significado físico do declive, para podermos vir aqui buscar alguma informação. Porque eu, para determinar o declive, matematicamente vocês conseguem. O declive é sempre yb menos ya sobre xb menos xa. Encontrar dois conjuntos de coordenadas e estabelecer a relação. Se o meu gráfico se iniciar na origem do referencial, posso eliminar um conjunto de coordenadas porque vou trabalhar a posição 0, 0. Portanto, não há de ser muito complexo. Vamos então avançar para a parte da composição de soluções. Vamos começar por trabalhar a concentração mássica e a concentração molar em simultâneo. Vamos trabalhar ambas porque podemos estabelecer uma relação entre as duas. É o que vamos ver. Então, primeira coisa a saber é quando é que eu tenho, ou como é que eu posso calcular uma concentração em massa, ou concentração mássica. Para o fazer, vou dividir a massa do soluto, que deve vir normalmente expressa em gramas, pelo volume da solução, que é habitual aparecer em decímetros cúbicos ou litro. Convém aqui já ter alguma consciência que o decímetro cúbico corresponde ao litro e o centímetro cúbico corresponde ao mililitro. Também podem fazer a conversão de uma delas na outra. Atenção que se a massa vier em gramas e o volume em decímetros cúbicos, a minha concentração mássica é expressa em grama por decímetro cúbico. Ou, se quiserem, gramas por litro. Mas isto não é taxativo, não quer dizer que vem sempre nestas unidades. Pode haver aqui variações. Podemos usar volume em centímetros cúbicos, etc. Há um outro aspecto que convém confrontar aqui. Quando nós escrevemos a densidade ou massa volúmica, fazemos M sobre V.
seja, a expressão é muito parecida a esta da concentração mássica. Qual é que é a diferença? Eu, para ter uma solução, ela é constituída pelo menos por um soluto, posso ter mais, e tem que ter um solvente. E o conjunto do soluto e do solvente é que origina a solução. Quando eu vou substituir a massa, eu quero aqui a massa do meu soluto. No denominador, não quero a massa do solvente, quero a massa do conjunto. Quando eu uso a densidade ou massa volúmica, se eu tiver este valor para uma solução, a massa é da solução e o volume também é da solução. Não invalida que eu possa calcular o ρ do soluto, dividindo a massa do soluto pelo volume do soluto, ou fazer a mesma coisa em relação ao solvente. O ρ do solvente é igual à massa do solvente a dividir pelo volume do solvente. Portanto, reparem que quando uso a expressão da densidade ou massa volúmica, o M e o V, a massa e o volume, são sempre em relação à mesma coisa, enquanto na concentração mássica, não. Eu vou ter a massa do soluto no numerador e o volume da solução ou do todo no denominador. Convém estar atento e perceber, vou pôr aqui só assim uma nota, concentração em massa é diferente de ρ. Há um outro aspecto aqui a reter. Eu trabalhei estas expressões com C maiúsculo, mas até é mais habitual utilizar um C minúsculo para a concentração mássica. Foi só preguiça de fazer correção. Passando então para a concentração molar, que também pode ser explorada apenas usando o termo concentração, e normalmente para representar usamos um C minúsculo. Ela calcula-se dividindo a quantidade do soluto, que é expressa em mol, pelo volume da solução, que normalmente aparece em decímetros cúbicos ou litro. Nestas condições, a unidade da concentração molar ou apenas concentração é mol por decímetro cúbico ou mol por litro. Qualquer uma das duas é válida de se trabalhar. Mas a ideia era estabelecer a relação entre a concentração em massa e a concentração molar. E para isso, nós podemos pegar na expressão que tínhamos há pouco no slide anterior, da concentração em massa, que corresponde à massa do soluto a dividir pelo volume da solução, e combinar esta expressão com a expressão da massa molar, M sobre N. Se eu resolver esta expressão em ordem à massa, vou passar a quantidade ali para junto da massa molar a multiplicar. E se eu vier aqui acima e substituir essa massa do soluto, portanto, concentração em massa é igual à quantidade do soluto vezes a massa molar do soluto, mantenho a divisão pelo volume da solução. Basicamente, o que eu tenho aqui, neste pedacinho da minha parcela, é a expressão que tenho em cima da concentração molar. Então, a concentração em massa é igual à concentração molar vezes a massa do soluto. A massa molar, desculpem, do soluto. E se eu pegar nisto e resolver em ordem à concentração molar, vou passar a massa molar do soluto para o lado esquerdo e vou obter esta relação que está aqui do lado direito, em que esta massa molar diz respeito ao soluto. Vou corrigir só aqui o meu quadradinho. E eu consigo rapidamente trabalhar uma ou outra se tiver a segunda. Há algumas cautelas aqui, algumas reservas. Eu recomendo que esta dedução seja sempre feita quando vamos trabalhar esta expressão. Agora, se a questão for de escolha múltipla, é a aplicação direta da fórmula. Vamos então para as frações. Podemos falar da fração molar, da fração volúmica, da fração mássica e depois, em termos de volume e massa, passar tanto para as percentagens como para as partes por milhão. É isso que vamos ver a seguir. Vamos começar aqui pela fração molar. A fração molar é, como o próprio nome indica, uma fração. Uma fração é uma razão. Está aqui
o traço fração, representa-se a molar através de um X minúsculo, diz respeito em relação a um componente numa mistura. Se eu tiver uma mistura, qualquer que ela seja, com 3 componentes, vamos pensar que tem A, B, C, eu posso calcular a fração molar para cada um deles. Aqui vou mostrar como é que se calcula para o A, mas para o B a expressão seria equivalente a esta. Então, a fração molar do A é a razão, é a fração entre a quantidade que eu tenho dentro da minha mistura, que respeita a esse componente, o A, a dividir pela quantidade total. Sem esquecer que esta quantidade total se calcula somando as quantidades de cada um dos componentes que fazem parte da nossa mistura. Como isto é uma fração, o valor mais alto que a fração molar pode ter é 1. Portanto, à partida, se eu estou a referir-me a cada componente presente numa mistura, eu tenho que ter sempre um valor inferior a 1 e a soma de todas as frações molares dos componentes tem que ser exatamente igual a 1. Tem que ser igual à unidade. A fração molar é dimensional porque a unidade que eu vou usar no numerador, vamos supor aqui o mol de quantidade, é igual à que eu vou trabalhar no denominador, que também é uma quantidade. Agora, esta expressão é muito interessante porque nós podemos combiná-la, vou só reescrevê-la aqui embaixo, com outras. Se eu pensar no volume molar, e já que acabamos de falar nela há pouco, eu posso resolver esta expressão em ordem à quantidade. E se o fizer, vou trocar aqui entre os dois membros a quantidade e o volume molar. E a quantidade passa a ser volume a dividir pelo volume molar. Se eu vier aqui atrás à minha expressão da fração molar, se o N do componente A é o volume do A a dividir pelo volume total, também posso dizer que a quantidade total é o volume total a dividir, desculpem que eu já me enganei aqui, é o volume do A a dividir pelo volume molar, e o N total é o volume total a dividir pelo volume molar. Já estava a pensar no que ia escrever aqui embaixo. Nestas circunstâncias, eu posso simplificar o volume molar e vou ficar com uma expressão para a fração molar, que na realidade é uma razão de 2 volumes. O volume do componente que eu estiver a considerar e o volume total. Isto que está aqui chama-se fração volúmica, que diz respeito ao componente A. Vai aqui ao encontro da segunda expressão. Por isso é que a fração volúmica aparece neste slide. Ela é trabalhada a par e passo com a fração molar, porque na realidade a fração molar é igual à fração volúmica, desde que estejamos a falar de substâncias gasosas. Falta-nos abordar a questão da fração volúmica em termos percentuais ou em termos de partes por milhão. E aqui já começa a haver algumas dificuldades. Só lembrar que todas as frações, no máximo, podem ter o valor 1. Não é diferente a fração volúmica da fração molar. Estamos a falar de uma parte, uma parcela do meu componente, da minha mistura toda. A soma das diferentes frações volúmicas tem que dar obrigatoriamente 1. Temos é que somar as frações volúmicas de todos os componentes presentes na minha mistura. A fração volúmica também é dimensional pela mesma razão que a fração molar. O numerador e o denominador vão apresentar a mesma unidade. Se eu quiser trabalhar a fração volúmica percentual, e atenção que aqui a fração volúmica percentual aparece muitas vezes como percentagem em volume, escrita desta forma, eu vou trabalhar a minha fração volúmica e a única interferência aqui é multiplicar por 100. Isso também me leva à fração volúmica em termos de partes por milhão, que também posso chamar de ppm, e às vezes aparece ali um V, ppmv, para lembrar que é uma partes por milhão em volume. Vou pôr aqui partes por milhão em volume. Nestas condições também consigo estabelecer uma relação entre a primeira, a percentual, e a partes por milhão. E porquê? Porque se eu pensar aqui na expressão das partes por milhão em volume, isto é a mesma coisa que ter o V do componente A a dividir pelo V total, vezes
O 10 à sexta é 10 ao quadrado vezes 10 à quarta. Dou a mesma base, somos expoentes. E quando eu faço isto, esta parte que eu escrevi aqui, se o 10 ao quadrado é igual a 100, então isto não é mais do que a fração volúmica percentual para o componente A vezes 10 elevado a 4. E eu posso rapidamente determinar ou a fração volúmica percentual ou a fração volúmica em partes por milhão em volume. Não será difícil executar um ou outro. No que respeita à fração mássica, vamos ter uma relação muito semelhante, só que mássica porque é uma fração de massas. Voltamos à questão de ter uma mistura. Na mistura tenho diferentes componentes, eu posso escrever a fração mássica para cada um dos componentes. Se escolher um, vamos pensar que é o componente A, fração mássica representa-se aqui por esta letra grega que é um ômega, calcula-se dividindo a massa desse componente pela massa total. Atenção ao cálculo da massa total, que corresponde à soma das massas de todos os componentes presentes na minha mistura. Vou continuar a considerar a minha mistura como sendo A, B e C. Portanto, tem 3 componentes diferentes aqui espalhados. Se eu quiser transformar isto numa fração mássica percentual, também designada por percentagem em massa, com aqui o símbolo percentual M/M, o que eu vou fazer é muito semelhante ao anterior. Simplesmente vou dividir a fração, vou multiplicar a fração mássica por 100. Portanto, a fração mássica percentual está sempre prevista para 100. Se quiser a fração mássica em ppm, em vez de ter o vezes 100, vou ter o 10 elevado a 6. E posso fazer exatamente o mesmo que fiz com a fração volúmica em ppmv. Ou seja, vou ter a massa do componente A sobre a massa total. O 10 à sexta é 10 ao quadrado vezes 10 à quarta. O 10 ao quadrado é o 100. Portanto, a fração mássica vezes 100 vai-me permitir obter a fração mássica percentual, que fica vezes 10 à quarta. E estabeleço aqui uma relação com os ppm. Cuidado aqui. Também posso apresentar, em vez de ômega em ppm, só colocar ppm. Também é habitual aparecer dessa forma. O último aspecto que vamos ver é sobre a diluição. Está mais relacionado com a parte experimental, mas aparece muitas vezes relacionado com os cálculos, com a composição de soluções. E por isso é que vamos dar uma vista de olhos para tentar perceber como é que acontece a diluição. Então, a primeira lógica é perceber bem o significado de uma diluição. Se eu quero diluir uma solução, eu vou tornar uma solução menos concentrada. Tornar uma solução menos concentrada. E para eu a tornar menos concentrada, posso abordar o fator de diluição. O fator de diluição pode ser representado por um F minúsculo ou por um FD, como eu deixei aqui no slide. Basicamente, ele vai nos dizer quantas vezes é que devemos diluir um determinado volume da solução concentrada para se obter a solução diluída. Podemos dizer quantas vezes é que a concentração da solução concentrada é maior do que a solução diluída. Podemos dizer quantas vezes é que o volume da solução diluída é maior do que a solução concentrada. Portanto, há várias formas de interpretar este processo. Como é que isto se faz? E com base em quê? O fator de diluição pode ser calculado com uma razão de concentrações ou com uma razão de volumes. A lógica que eu usei inicialmente para memorizar foi perceber que no numerador tem sempre o valor mais alto. Se estiver a discutir as concentrações, será sempre a concentração da solução de partida e vou dividi-la pela concentração da solução depois de eu a diluir, que será menor. Se quiser trabalhar os volumes, como eu vou diluir, eu vou sempre acrescentar solvente. Então, o volume da minha solução diluída, o volume final, será sempre maior que o inicial. E a razão é exatamente desta forma. Volume final menos volume inicial. Mas como é que se processa este processo?
Como é que se processa esta atividade? Basicamente, eu tenho uma solução com uma determinada concentração, está aqui dentro do frasco, vou dizer que tem uma concentração CI, é o valor inicial. Vou retirar uma parte desta solução usando normalmente uma pipeta, preferencialmente vou usar a pipeta volumétrica. A pipeta volumétrica globalmente tem uma incerteza menor e por isso deve ser utilizada, no entanto, tem a grande desvantagem de só medir um volume e não existem pipetas volumétricas para todos os volumes e mais alguns. Então, com a pipeta retiramos o volume que queremos de dentro do nosso frasco, vou-lhe chamar volume inicial, vou depositar ou transferir esse volume para dentro de um balão volumétrico que vou encher com água. Durante o processo convém homogeneizar a solução. Vou completar com água até o menisco, homogeneizá-la no final e tenho a minha solução final preparada que tem uma determinada concentração e um determinado volume. Porque é que isto importa? Em todo o processo, quando eu adiciono algo à solução que eu coloquei aqui dentro, esse algo é água. E se há água, a água é o meu solvente. Eu preparo aqui soluções aquosas. Então, isto implica que a quantidade de soluto que eu tenho aqui dentro da minha pipeta, vou mandar para aqui, é exatamente a mesma que eu tenho no final, dentro do meu balão volumétrico. Portanto, se calhar é melhor corrigir aqui, que assim não vai ficar muito bem. Só recapitular aqui. A quantidade que eu tenho aqui, no início, vai ser sempre a mesma que eu vou ter aqui, no final, dentro do meu balão volumétrico. E como eu sei que a concentração molar é N sobre V, se eu resolver esta expressão em ordem a N, a quantidade de soluto é a concentração vezes o volume. Então vou estabelecer uma relação entre a concentração da solução diluída, afinal, e o volume, e a concentração da solução concentrada, e o respectivo volume. CV igual a CV. Se eu ponho os I's primeiro ou os F's primeiro é completamente indiferente. Esta expressão é bastante útil quando normalmente nos pedem para determinar uma destas variáveis. A mais comum é o volume da solução inicial. É quanto é que vamos precisar pôr dentro da nossa pipeta para poder preparar a solução pretendida. Cuidado que se não existir pipeta volumétrica para o volume que queremos transferir, temos que usar uma graduada. Há um outro aspecto aqui importante a discutir, que é o volume de solvente adicionado. Como é que eu sei quanto é que eu adiciono de solvente? Basicamente eu quero que o menisco, portanto aquela bolhinha que a água forma aqui neste pescocinho do nosso balão volumétrico, a parte de baixo do menisco tem que ficar alinhada com o traço de referência no nosso balão. Para eu determinar o volume que adicionei, eu não vou estar a pensar, eu tenho que adicionar X mililitros ou X centímetros cúbicos de solvente. Eu tenho é que pensar que eu vou completar o balão até à marca e o volume de solvente adicionado corresponde à diferença entre o volume final e o volume que eu coloquei no início, dentro da minha pipeta, no balão volumétrico. Tudo o resto foi o solvente que eu adicionei. Espero ter ajudado a clarificar algumas dúvidas. Se tiverem questões, podem me deixar aqui no canal ou então enviam-me um e-mail. Obrigada!